Imagine que, ao virar a página do calendário, o ponteiro dos anos avança e, ao mesmo tempo, aquela sensação familiar de cansaço ao subir um lance de escadas parece ficar mais pesada. A câmera foca um relógio de pulso que marca 7 horas e 30 minutos, enquanto a mão de alguém desliza a tela do celular, exibindo a mesma foto de antes, o mesmo rosto, mas agora com a cintura um pouco mais larga. A roupa que antes servia perfeitamente, agora parece apertada. Em poucos segundos, o espectador sente o peso de uma pergunta que paira no ar. Por quê? Mesmo com dieta e exercício, ainda não consigo perder peso depois dos 30, 40 ou 50 anos? Essa inquietação não é só sua. É a mesma que milhões de pessoas carregam ao perceber que o metabolismo, antes tão ágil, agora parece ter tomado um caminho mais lento. A realidade é que cada década traz consigo mudanças invisíveis, porém decisivas, no nosso organismo. Depois dos 30 anos, o corpo começa a reduzir a produção de hormônios que regulam a saciedade. Aos 40, a perda de massa muscular acelera, tornando o gasto calórico diário menor. E aos 50, a sensibilidade à insulina pode mudar, transformando a forma como os alimentos são processados. Esses fatos científicos são a base de um enigma que se repete. A balança parece não obedecer mais, mesmo quando seguimos as mesmas rotinas de antes. Mas há mais do que a biologia falando alto. Há hábitos que, sem perceber, sabotam todo o esforço. É o copo de café extra no meio da tarde. É a madrugada em que a televisão convida a beliscar um lanche. É a crença de que já está tarde demais para mudar. São pequenos detalhes que, acumulados, criam um muro quase invisível entre você e o objetivo de emagrecer. Quando a idade avança, a linha entre pequenas indulgências e padrões de consumo fica cada vez mais tênue, e o cérebro, acostumado a recompensas rápidas, prefere o caminho fácil. Neste vídeo, vamos explorar exatamente o que você deve evitar, de forma personalizada para cada faixa etária. Não vamos falar de dietas milagrosas ou de exercícios extenuantes que prometem resultados instantâneos. Em vez disso, vamos desvendar os erros silenciosos que se escondem nas rotinas cotidianas, aqueles que parecem inofensivos, mas que, ao longo dos anos, se transformam em verdadeiros vilões da balança. Você verá como um simples ajuste no horário das refeições pode fazer diferença, como a escolha de um tipo de carboidrato pode influenciar a energia que você sente ao longo do dia, e como a percepção de já fiz o suficiente pode ser a maior barreira para a mudança. A jornada que propomos não é apenas sobre perder peso, é sobre recuperar a confiança em seu próprio corpo, entender o que realmente funciona para a sua idade e criar um caminho sustentável que respeite quem você é hoje. Cada década traz um conjunto de desafios únicos, mas também oportunidades de recomeço. Então, antes de mergulharmos nas dicas e nos passos práticos, reflita. Quantas vezes você já se pegou repetindo o mesmo padrão, esperando resultados diferentes? Quantas vezes a culpa ou a frustração já foram mais fortes que a motivação? Essa pergunta provocadora será o ponto de partida para abrir os olhos sobre aquilo que, silenciosamente, está impedindo o seu progresso. Prepare-se para descobrir, de forma clara e direta, os 7 erros que, sem que você perceba, estão sabotando sua jornada de emagrecimento depois dos 30, 40 e 50 anos. O caminho à frente está à sua espera, e a primeira escolha que você fará agora pode mudar tudo. Imagine a cena. A luz da manhã entra pela janela, enquanto o relógio marca 8 horas, mas a pessoa ainda está deitada, deslizando o celular até o último vídeo da noite anterior. O brilho azul ainda pulsa nos olhos, e ao levantar, a sensação de cansaço persiste, mesmo antes de tomar o primeiro copo de água. Esse pequeno detalhe, a interrupção do sono por telas, costuma passar despercebido, porém tem um efeito dominó sobre a capacidade de queimar calorias. A melatonina, hormônio responsável pelo descanso, sofre com a exposição luminosa,
reduzindo a profundidade dos ciclos de sono profundo, onde ocorre a maior liberação de hormônio do crescimento, essencial para a reparação muscular e a regulação do apetite. Quando esses períodos são encurtados, o corpo reage produzindo mais grelina, o hormônio da fome, e menos leptina, o hormônio da saciedade. Assim, o simples ato de apagar os dispositivos eletrônicos 30 minutos antes de dormir pode transformar a noite em um aliado inesperado para a perda de peso. Além disso, o consumo de álcool nas noites de fim de semana, ainda que pareça um ritual de celebração, traz um custo oculto que vai além das calorias vazias. O fígado, encarregado de metabolizar o etanol, prioriza essa tarefa em detrimento da queima de gordura, criando uma barricada metabólica que pode durar até 48 horas. Visualize uma estrada onde o trânsito de veículos, representando as gorduras, fica parado enquanto um caminhão de carga, representando o álcool, ocupa todas as faixas. Consequentemente, as reservas de gordura permanecem armazenadas, dificultando o déficit calórico desejado. Uma alternativa prática é limitar a ingestão a 2 drinks por ocasião e, preferencialmente, escolher opções com menor teor alcoólico e sem adição de açúcares, como um vinho seco ou um gin com água tônica sem açúcar. Outro ponto frequentemente subestimado é a hidratação ao longo do dia. Quando a sede é confundida com fome, o organismo envia sinais equivocados que levam ao consumo desnecessário de alimentos calóricos. Visualize 2 garrafas ao lado da mesa, uma cheia de água e outra de refrigerante. Ao escolher a primeira, o volume preenche o estômago, sinalizando saciedade ao cérebro. Ao optar pela segunda, o açúcar presente desencadeia picos de insulina que favorecem o armazenamento de gordura. Beber, portanto, cerca de 2 litros de água distribuídos em pequenos goles pode reduzir a ingestão calórica total em até 15%. Além disso, melhora a performance nos exercícios, pois a desidratação diminui a força muscular em até 20%. A alimentação em ambientes sociais também merece atenção especial. Reuniões familiares ou encontros com colegas costumam envolver pratos abundantes, porções generosas e petiscos que circulam livremente. Nessa situação, a tendência natural é servir-se mais do que o necessário, guiada pelo desejo de pertencer e de evitar constrangimentos. Uma estratégia eficaz consiste em usar o método do prato dividido. Metade do prato preenchida com vegetais crus ou cozidos, 1/4 com proteína magra e o último quarto com carboidrato complexo. Ao observar a mesa, o espectador vê essa divisão como um mapa visual que orienta a escolha sem precisar contar calorias. Quando todos adotam a mesma prática, o ambiente deixa de ser um obstáculo e passa a reforçar hábitos saudáveis. Por fim, a falta de micromovimentos durante o dia se revela um vilão silencioso, sobretudo para quem passa boa parte do tempo sentado. Levantar-se para caminhar alguns passos a cada hora, alongar a coluna ou fazer flexões contra a parede pode elevar o gasto energético basal em torno de 5% a 10%. Imagine uma sequência de imagens. A pessoa em frente ao computador. Então se levanta, abre a janela, respira fundo e faz 5 agachamentos. Logo depois, retorna ao trabalho com energia renovada. Esse intervalo não só aumenta a queima de calorias, mas também melhora a circulação, reduz a rigidez muscular e favorece a produção de endorfinas, contribuindo para um estado de bem-estar que facilita a adesão a outras mudanças de estilo de vida. Agora, reflita sobre como esses fatores interagem no seu cotidiano. Quais dessas pequenas mudanças parecem mais viáveis para incorporar hoje mesmo? Cada ajuste, por menor que pareça, cria uma corrente de efeitos positivos, que, somados, podem transformar a jornada de emagrecimento após os 30, 40 e 50 anos. Pense no próximo passo que você dará: apagar a tela, beber mais água, limitar o álcool, reorganizar o prato
ou levantar-se para se mover. Essa decisão, tomada agora, será a base para o progresso que você está buscando. Ao percorrer este caminho, percebe-se que cada escolha que fazemos se entrelaça como fios invisíveis de um mesmo tecido, criando uma trama que, embora não se veja a olho nu, determina a forma como o corpo responde ao tempo que avança. É como se, ao longo das décadas, estivéssemos afinando um instrumento delicado. Quando uma corda se solta ou perde a tensão, o som inteiro se transforma, e a melodia que antes acompanhava nossos passos se torna dissonante. Essa sintonia, porém, não depende de um único gesto. Ela emerge da convergência de hábitos, percepções e adaptações que silenciosamente moldam nossa energia e nossa disposição. Imagine, por um instante, que cada manhã representa um ponto de partida em um mapa que se desenha ao longo da vida. Nesse mapa, as rotas não são linhas retas, mas caminhos sinuosos que se cruzam, se afastam e se reencontram, influenciados por fatores internos e externos. Quando o clima interno, a forma como o corpo regula seus recursos, está em harmonia com o clima externo, as demandas do cotidiano, a jornada se torna mais leve, quase como uma brisa que impulsiona o veleiro sem esforço. Quando há descompasso, porém, surge a sensação de estar empurrando contra a corrente, gastando energia em manobras que pouco avançam. Ao longo das etapas que exploramos, ficou claro que a constância dos pequenos gestos tem o poder de transformar a paisagem interna. Não se trata de grandes revoluções de um dia para o outro, mas de ajustes sutis que, acumulados, criam um efeito dominó. Cada decisão consciente, seja ao respirar mais profundamente, ao reorganizar o ritmo de trabalho ou ao reservar momentos de pausa, funciona como uma pedra que, ao cair em um lago tranquilo, gera ondas que se expandem para além do ponto de impacto. Essas ondas, embora pareçam delicadas, carregam consigo a capacidade de remodelar a superfície, tornando-a mais receptiva ao movimento. É interessante observar como a percepção de limites também se transforma quando deixamos de encarar a idade como um obstáculo e passamos a vê-la como um marco de experiência. Nesse sentido, a mente se comporta como um compasso que, ao ser calibrado com novas coordenadas, orienta o corpo a seguir direções antes inimagináveis. Quando a confiança se alinha ao conhecimento adquirido, surge um impulso natural que atravessa as barreiras impostas por crenças antigas, permitindo que o organismo responda de forma mais eficiente às demandas que antes pareciam insuperáveis. A sincronia entre o que fazemos e o que o corpo precisa reflete, então, um diálogo contínuo, semelhante ao de duas vozes, que, ao encontrar a mesma frequência, criam uma ressonância que amplifica o som. Essa ressonância não surge do nada. Ela é fruto da prática constante, da observação atenta e da disposição em ajustar a afinação sempre que necessário. Cada vez que nos permitimos escutar os sinais internos, somos capazes de refinar a melodia, tornando-a mais clara e poderosa. Conforme avançamos, a sensação de que tudo está convergindo torna-se inevitável. O ritmo, antes disperso, começa a acelerar de forma gradativa, como se uma corrente subterrânea fosse despertada, pronta para levar a água até a superfície. Essa aceleração não é abrupta, mas sim um crescendo que se intensifica, preparando o terreno para um momento de realização plena. É nesse ponto que a soma dos aprendizados, das reflexões e dos pequenos ajustes cria um impulso que parece capaz de atravessar qualquer obstáculo, como se a própria trajetória fosse iluminada por uma luz que se acende lentamente e que, ao alcançar o ápice, brilha intensamente. Portanto, ao sentir essa energia se acumulando e ao perceber que as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixam, você se encontra à beira de um instante decisivo. O que antes era apenas um conjunto de nuances, agora se apresenta como uma visão coerente, pronta para ser completada. Essa sensação de aproximação, essa expectativa que pulsa no peito,
é o sinal de que o percurso está prestes a culminar e de que o próximo passo trará consigo a síntese de tudo o que foi cultivado até aqui. O peso da jornada se dissolve quando percebemos que cada escolha, por menor que pareça, é uma nota na partitura da nossa própria história. Não se trata apenas de evitar certos alimentos ou de marcar um horário para a corrida. É, antes de tudo, reconhecer que o corpo já escreveu capítulos de resiliência e que, ao ouvir seu ritmo, podemos compor um novo movimento, mais leve e alinhado com a fase da vida que vivemos. Quando a luz da manhã penetra pela janela e o silêncio da casa se faz presente, surge a oportunidade de conversar consigo mesmo, de aceitar que o tempo traz mudanças inevitáveis e, ao mesmo tempo, oferece a chance de adaptar estratégias que respeitem a sabedoria acumulada ao longo dos anos. Essa aceitação não é resignação. É a fundação de um espaço interior onde a motivação nasce da compreensão e não da culpa. Imagine agora a cena em que a câmera acompanha um caminho de terra que serpenteia entre árvores altas, enquanto a névoa se abre gradualmente, revelando um horizonte dourado. O som do vento nas folhas se mistura ao batimento calmo do coração, e o protagonista, você mesmo, avança com passos firmes, mas suaves, como se cada passada fosse um voto de confiança no próprio corpo. Não há pressa nem corrida contra o relógio. Há apenas a consciência de que o trajeto tem seu próprio compasso e que, ao respeitar esse compasso, a energia flui sem bloqueios. Cada respiração profunda leva oxigênio não apenas aos pulmões, mas também à mente, clareando a visão sobre o que realmente importa. Sentir-se vivo, saudável e em paz consigo mesmo. Nesse instante, a mente deixa de ser um crítico implacável e passa a ser uma aliada curiosa, que observa os hábitos antigos como quem observa nuvens passando pelo céu. As velhas crenças sobre "já é tarde demais" se desfazem, substituídas por perguntas que inspiram crescimento. Que pequena ação posso iniciar agora? Como posso transformar a rotina em um ritual de bem-estar? Ao responder essas questões com honestidade, criamos um ciclo de retroalimentação positiva, onde a prática gera confiança e a confiança abre portas para novas práticas. A mensagem que se revela, então, vai além das dietas e dos treinos. Ela aponta para a capacidade humana de se reinventar, independentemente da idade, usando o próprio corpo como um laboratório de experimentação consciente. A transição para o final do vídeo acontece com o sol surgindo por completo, tingindo o céu com tons alaranjados e rosados, enquanto a figura continua caminhando, agora ao alcance de uma clareira onde a luz se espalha em círculos suaves. Nesse ponto, o espectador sente que a jornada interna se reflete na paisagem externa. A luz representa clareza. A clareira simboliza o espaço criado ao se abrir para novas possibilidades. O som, antes sutil, transforma-se em uma melodia leve que acompanha o ritmo dos passos, lembrando que a constância é a batuta que rege a orquestra da mudança. Não há voz que dita regras. Há apenas um convite silencioso para que cada pessoa escolha, naquele exato momento, qual será o próximo passo e qual será a próxima respiração carregada com a intenção de cuidar do próprio corpo. Quando a câmera se afasta lentamente, revelando a extensão do vale iluminado, a sensação de continuidade permanece. O olhar do público se fixa na linha do horizonte, onde o futuro se apresenta como uma promessa aberta, pronta para ser escrita com ações conscientes. O coração, ainda batendo em sincronia com a paisagem, ecoa a certeza de que a prática real começa agora, no instante em que decidimos transformar percepção em ação. Essa realização, mais profunda do que qualquer lista de o que evitar, é o verdadeiro ponto de partida. A compreensão de que cada década traz seus próprios desafios, mas também sua própria força, e de que o caminho para o emagrecimento saudável é, antes de tudo, um caminho de autoconhecimento e respeito. Assim, ao encerrar, deixamos a imagem de um sol que se eleva,
espalhando luz sobre tudo o que ainda está por vir, enquanto a trilha sonora se dissolve no som de água corrente, símbolo de fluidez e renovação. O espectador permanece com a sensação de que, ao olhar para dentro e para fora ao mesmo tempo, encontrou um ponto de equilíbrio, onde a mudança deixa de ser um fardo e passa a ser um fluxo natural. A última mensagem, sutil, mas firme, ecoa como um sussurro levado pelo vento. A jornada continua, e cada escolha consciente é um passo que ilumina o caminho que se abre diante de nós.